e agir como todos, muitas vezes escalando convicções e negociando valores espirituais por medo de rejeição ou simplesmente pelo desejo de aceitação. A pressão não vem apenas de fora, da família, da cultura, das redes sociais, do trabalho, da escola, ou quem sabe da igreja. Essa pressão também nasce dentro de nós, na preocupação de não parecermos ser diferente demais das outras pessoas, pressão de querer agradar a todo mundo, pressão de não parecer muito chato ou antiquado. Meus queridos, viver a fé hoje não é apenas crer em Jesus como uma ideia religiosa, mas decidir diariamente em quem confiar, em quem obedecer e de onde vem a nossa identidade. Jesus, ele disse: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Deus, ele está nos chamando. Deus, ele nos chama. E Deus não nos chama a uma vida de fé sem pressão, mas Ele nos chama a uma fé que não se conforma. Ele nos chama a uma vida transformada por Ele, uma vida firme, resistente à provocação e confiante, mesmo quando o mundo quer, mesmo quando o mundo tenta nos empurrar em direção oposta à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem líder dentro da igreja, e ele viveu um tempo de muita confusão espiritual. Havia falsas doutrinas, pessoas usando a fé para ganhar dinheiro, pessoas usando a fé para buscar e ter prestígio, pessoas pedindo e buscando o valor, a importância da vida pelo sucesso exterior, pela fama, pelas riquezas. E é nesse contexto então que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Meus queridos, esta frase já diz muito para nós. Mesmo sendo jovem e vivendo em meio à pressão, Timóteo, ele pertencia a Deus, e a sua identidade não vinha daquilo que ele fazia ou daquilo que ele tinha, mas de quem ele era diante do Senhor. E isso também vale para nós. Nós somos batizados. Pela fé nós pertencemos a Jesus. Nós vivemos cercados de cobranças. Quem sabe muitas vezes nós somos cobrados. E inclusive muitas cobranças, essas são cobranças hipócritas. O mundo então nos ensina que nós precisamos provar o nosso valor. Nós precisamos provar o nosso valor pelo que temos, pelo que nós mostramos, por aquilo que nós conquistamos. Mostrar o nosso valor pela aparência. E as redes sociais, elas reforçam essa ideia de comparação. Sempre parece que alguém está vivendo melhor. Parece sempre que o meu vizinho está sendo mais feliz. Parece que o meu amigo é muito mais bem sucedido do que eu. Mas, gente, meus queridos, Deus nos chama para outro fundamento. Deus então nos lembra que a nossa identidade não nasce da performance, não nasce da aparência física ou material, mas do fato de que pela fé nós pertencemos a Jesus Cristo. Como lemos em 1 João 1, versículo 12:
Mas a todos quanto o receberam, aos que têm em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, pela fé, nós somos homens e mulheres de Deus. Por isso, na lógica de Deus, nós não somos definidos pelo que nós somos, temos ou parecemos, mas pelo que nós somos unidos a Jesus. E é nesse sentido que nós então somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como também entre aqueles que estão se perdendo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começa com um chamado muito forte. Ele diz a Timóteo, e ele diz também a cada um de nós: fuja de tudo isso. Meus queridos, fugir não é fingir. Fugir não é covardia. Fugir do pecado é sabedoria. Existem problemas, existem dificuldades, existem situações, existem pessoas que não se vencem ou suportam enfrentando de frente, batendo de frente, mas se afastam. Por isso, quando nós não sabemos o que fazer, confiemos, porque Deus já sabe o que está fazendo. Por exemplo, José, ele fugiu da tentação e permaneceu fiel a Deus. Ele preferiu agradar a Deus a satisfazer os desejos da carne. E aí nós somos lembrados que existem coisas que estragam os relacionamentos. Existem coisas que desgastam os relacionamentos, tais como a arrogância, as mentiras, as fofocas. Existem também coisas que desencaminham o viver a fé e que não devem ser alimentadas. Por exemplo, o amor ao dinheiro, gente. O problema não é o dinheiro. O problema é quando nós se agarramos ao dinheiro. Quando Jesus deixa de ser o centro, o capitão da vida, a fé pode até continuar religiosa, mas perde o rumo. Cedo ou tarde, ela se rende à onda do bom e gostoso que o diabo oferece, trocando a cruz pelo conforto e a verdade pela conveniência. Viver a fé também se corrompe quando nós passamos a acreditar que o nosso valor depende da aprovação dos outros. Quando nós achamos que precisamos estar sempre no topo, estar sempre de boa. Quando nós vivemos nos comparando com a nossa vida e comparando com a vida alheia. Quando nós colocamos relacionamentos, desejos e sonhos acima de Deus. Tudo isso até parece dar e trazer felicidade, realização e sentido, mas no fim isso tudo gera o quê? Cobrança, culpa, gera um vazio que nada neste mundo consegue preencher. Só Jesus pode preencher esse vazio. A lei de Deus então nos confronta, porque revela como o coração humano facilmente se desvia. E sendo honesto, todos nós já caímos nas armadilhas, nesse tipo de armadilha de ser e parecermos bons para conquistar, para ter aprovação, para sermos aceitos, para nos tornarmos o queridinho das pessoas. Por isso, meus queridos, Deus nos chama a fugir destas coisas. E Deus nos chama para fugir não simplesmente para nos limitar, para nos prender, mas para nos preservar, proteger e guardar o nosso coração daquilo que esteja afastando dele. A vontade de Deus é como uma cerca de proteção. Pensam numa cerca, gente. Essa cerca ela foi colocada para tirar
a nossa liberdade? Claro que não. Essa cerca não foi colocada para tirar a nossa liberdade. Deus não deu a sua vontade para nos tirar a liberdade, mas para nos afastar e guardar daquilo que destrói, daquilo que engana. Por isso, enquanto nós permanecemos dentro dessa cerca, estamos em segurança. Mas quando a pessoa decide então pular a cerca, ela não está se libertando. Ela está se expondo ao perigo. A consequência não vem porque Deus nos deixou de amar, mas porque nós escolhemos sair do lugar de onde Ele nos protege. Meus queridos, nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas nossas escolhas. Viver a fé não é só fugir. O apóstolo Paulo continua dizendo: siga a justiça, a piedade, a fé, a perseverança e a mansidão. Não basta apenas fugir ou abandonar aquilo que é errado, aquilo que é confortável. É preciso então buscar e seguir aquilo que edifica, aquilo que cresce. O verbo seguir indica aqui movimento, direção. E é por isso então nós lembrarmos, gente, de uma coisa: que não basta boas intenções. Vocês sabiam que de boas intenções o inferno está cheio? De boas intenções o inferno está cheio. No entanto, é muito importante entender isso corretamente. Essas virtudes citadas pelo apóstolo Paulo não são aquela lista de tarefas ou obrigações para ser o queridinho de Deus, para recebermos mais prêmios. Deus, Ele não nos aceita porque nós somos justos. Ele nos torna justos porque nos aceita em Jesus Cristo. O nosso pertencimento nasce da graça de Deus e não do nosso comportamento moral e espiritual. O nosso comportamento moral e espiritual é uma consequência da graça de Deus em nossa vida. Então, seguir a justiça é ser e fazer o que é justo, viver com integridade diante de Deus, aonde Deus nos colocou. Seguir a piedade é uma vida conectada com Deus pela palavra, pela oração, pelo ouvir e estudar a palavra. Seguir a fé é entregar a vida a Deus, mesmo quando o futuro é incerto. Seguir o amor é aprender a amar uns aos outros, sem usar, sem se aproveitar da bondade do outro. Seguir a perseverança é continuar mesmo quando a fé é testada e provocada. Seguir a mansidão é responder com palavras temperadas em um mundo agressivo. E nada disso nasce da força humana, é a ação do Espírito Santo em nós. Essas virtudes então recomendadas, elas crescem, elas se fortalecem onde a palavra é ouvida e os sacramentos, batismo e santa ceia, são recebidos. É no batismo que Deus nos dá uma nova identidade, e é na ceia que Ele nos fortalece para viver a fé, para viver as pressões desse mundo. Pois nós somos lembrados que a fé, ela não nasce sozinha, gente. Fé não nasce com mágica. Ela precisa ser alimentada. E ela precisa ser alimentada constantemente. Por isso, nós somos lembrados que a palavra de Deus não é apenas um bolo, aquele bolo reservado para ocasiões especiais, mas ela é o alimento diário que nos sustenta a caminhar. É o alimento que nos fortalece para nós permanecermos firmes e vivermos a fé em meio às pressões do mundo.
por fim, o apóstolo Paulo então conclui dizendo: combate o bom combate da fé. Meus queridos, a vida cristã é uma luta. Não uma luta para ser salvo, mas para permanecermos de mãos dadas com Deus. É uma luta para nós não desistirmos de nos relacionarmos com Deus e não desistirmos dos nossos relacionamentos. Nós lutamos contra o pecado e as tentações, lutamos contra a culpa que nos acusa, lutamos contra o desânimo que vem e diz: pai, não vale a pena continuar. Lutamos contra o orgulho que nos impede de reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos da ajuda de Deus. Nós lutamos contra a mentira de que nós somos bons o suficiente. Desde o Éden, o ser humano busca um lugar aonde não precise se esconder. Nós precisamos se esconder de Deus? Será que a gente consegue se esconder de Deus? Jamais. Nós não precisamos se esconder de Deus, gente. Unidos a Jesus, nós podemos sim se manter de cabeça erguida, pois a nossa redenção se aproxima. Nós lemos lá em Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. O bom combate que o apóstolo Paulo está falando é uma luta, mas é uma luta não para jogar a toalha, mas é a luta para receber, para ter a vida eterna. E o que nos anima e o que nos fortalece é saber que nós nunca estamos sozinhos nesse combate, nessa luta. Pois nós vemos lá em Romanos 8,31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus lutou por nós. Jesus luta por nós. Na cruz, Ele venceu o pecado que jamais conseguiríamos vencer. Ele carregou a culpa que nos acusa e garantiu a salvação que nós nunca poderíamos conquistar por nossas próprias forças. Unidos a Jesus, nós somos mais que vencedores sobre as pressões. Quem sabe por aí afora nós escutamos muitas vozes. Quem sabe muitas dessas vozes são aquelas vozes que ficam nos acusando, aquelas vozes que tentam nos oprimir. Mas a voz do bom pastor, Jesus, não é uma voz de condenação. A voz do bom pastor é de salvação, absolução, é de compreensão. Lutero ensinava que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, e realmente nós caímos, mas nós não somos rejeitados. Erramos, mas não somos abandonados. E quando nós fracassarmos, nós vamos fracassar, gente. Então, quando nós fracassarmos, não voltamos para o medo, voltamos para a cruz. Não confiamos em nossa própria força, mas confiamos na fidelidade e na misericórdia de Jesus. Por isso precisamos a cada dia, a cada pressão, a cada batalha, nos lembrar e confiar que nós pertencemos a Jesus Cristo pela fé. Escreveu um colega pastor, abre aspas: independente da causa, não se deve normalizar o abatimento. Há casos em que o abatimento nasce do pecado não tratado, da falta de arrependimento e do descuido com o corpo e a vida espiritual. Nessas situações, a terapia, até mesmo jogos, trabalho e lazeres podem acabar sendo apenas uma fuga e não a solução. O pecado gera ansiedade, o pecado gera agitação, peso e dor. Por isso, não sempre adianta buscar ajuda apenas no ser humano, quando o que se exige é o abandono do pecado, arrependimento sincero e retorno ao Senhor. Fecha aspas.
Meus queridos, nós vivemos a fé num mundo que pressiona, unidos a Jesus Cristo. E quando então nós fracassarmos, voltemos e descansemos na graça de Deus. Deus, Ele não nos chama para fugir do mundo, mas para nós não sermos moldados pelo mundo. Pois como nós cantamos, estamos no mundo, mas dele não somos. Jesus orou, gente. Olha que oração que Jesus fez. Jesus orou, dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Fujamos daquilo que complica e destrói o viver a fé. Sigamos os frutos que o Espírito de Deus produz em nós, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Escreveu o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7. Estar unido a Jesus é permanecer longe do pecado, mas não isento de problemas e dificuldades, não isento de aflições. Meus queridos, Deus nunca prometeu ausência de pressão e de lutas em nossa vida. Nunca. O que Ele prometeu é a sua presença em meio às pressões e às lutas desse mundo. Nós não fomos chamados para vivermos isolados, mas nós somos chamados para ser luz, sal, fazer a diferença. E um exemplo claro disso é Daniel. Daniel, ele estava em outra cultura, ele vivia sob outro governo, ele vivia com outro sistema de valores. E o que ele escolheu? Ele escolheu permanecer ser fiel a Deus em vez de ser rebelde. Daniel não lutou contra o sistema, ele simplesmente viveu de forma diferente dentro do sistema. Deus então nos chama a permanecer, Deus nos chama a confiar, Deus nos chama a viver a fé em meio às pressões e dificuldades, com a paz de quem sabe que em Cristo já é sempre amado e cuidado. Nós não caminhamos apoiados em nossas forças, nem em ideologias passageiras, mas na graça de Deus. Viver a fé num mundo que pressiona não é fechar agora os olhos para as dificuldades, nem relativizar o pecado, mas é caminhar unidos a Deus, sustentados por sua verdade, seguir o caminho que conduz à eternidade. Meus queridos, a pressão é real, mas a graça de Deus é maior. Viver a fé na pressão do mundo é um ato de coragem, fidelidade e amor a Deus. Portanto, que o Espírito Santo nos fortaleça para viver a fé sem medo, sem vergonha e sem negociar a verdade do Evangelho. E quando a pressão deste mundo parecer ou ser pesada demais, nos lembramos, essa pressão é passageira. Pois virá um dia em que toda essa luta cessará, toda a oposição e toda a dor não existirão mais, e a glória de Deus será completa para aqueles que permanecem em Cristo. Portanto, meus queridos, cercados por pressões e adversidades, descansemos. Descansemos no colo daquele que é imortal, daquele que reina, daquele que cuida de nós para sempre. Vivemos confiantes, não pelo controle do amanhã, mas pela certeza de quem caminha conosco. Jesus Cristo é o nosso viver. A sua graça nos basta. O céu é a nossa herança. Amém.